Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Te Contando Algo. Hoje daremos continuidade à leitura do livro Eu Escolho Ser Feliz, do autor Sandro Klingey. Leremos hoje o capítulo 5, Sucesso sem Medo. Desde os gregos, a ética é baseada em um conjunto de valores morais, que devem ser absolutos, ou seja, eles devem nos nortear a tal ponto que não abrimos mão deles, mesmo que queiramos racionalizar nossas ações, criando justificativas aparentemente aceitáveis para atitudes inaceitáveis. Desse modo, essa ética nos norteará para além de nossas fraquezas humanas ou de nossas falhas pessoais. Quando todos cederem ao desvio, lhe convidando e até mesmo tentando lhe impor condutas equivocadas, você buscará esses valores fundamentais para orientar e reforçar suas convicções. A maioria de nós enfrenta dilemas éticos e morais diariamente, especialmente quando se relaciona com alguns agentes públicos que optam pela corrupção e fazem de sua posição no órgão público ao qual pertencem uma trincheira para criar dificuldades e vender facilidades. Quando você precisa dessas pessoas e percebe o jogo sujo e as dificuldades criadas para seu negócio, muitas vezes sente-se vulnerável a sucumbir à tentação de encontrar um atalho para chegar onde você quer, dizendo para si que não há alternativas. Por esse exemplo banal que acabei de demonstrar, percebemos que, infelizmente, a vida não é tão fácil e muitas vezes podemos não ter certeza de quais valores são inquestionáveis. Para dirimir nossas dúvidas, sabemos que o teste real desses valores vem quando percebemos o resultado de nossas ações sobre os outros ou a sociedade, de modo que, se houver o menor prejuízo para os demais ou para o coletivo, certamente estamos diante de uma atitude desprovida de valores éticos. Por isso mesmo, não iremos encontrar ética em manuais corporativos ou em livros de filosofia, mas apenas no exemplo pessoal. A ética é esse aspecto intangível que deve se tornar nossa marca pessoal, de tal modo que devemos ser percebidos como alguém cujas atitudes impactam a todos os demais de modo positivo. Por isso, não pode haver comprometimento quando se trata de ética, e não há atalhos fáceis para o sucesso. A grande questão, então, é: seria possível vencer profissionalmente ou alcançar o sucesso sem se comprometer eticamente? Tem tanta gente que acha isso impossível, que tem medo do sucesso pelo simples fato de associá-lo à culpa. Para essas pessoas, só é possível ter sucesso sem ética, passando por cima das pessoas, jogando o jogo sujo e não medindo consequências para chegar lá. Mas isso também é um mito. É possível sim ter sucesso sem culpa. Isso ocorre quando você começa a pautar sua vida norteada através da inabalável convicção de que pode conquistar seus espaços mantendo os seus valores. Sim, nós podemos ser tecnicamente capazes, competentes, dotados de um bom padrão de conhecimentos dentro da área que dominamos. E por isso ter de passar por cima dos outros, atropelar as circunstâncias ou as pessoas. É possível sim, especialmente em nosso país,
cuja crise ética tem nos chamado a reavaliar não somente o cenário político, mas também a sociedade, o nosso cotidiano, os nossos gestos de cidadão brasileiro. Nós podemos e devemos aproveitar esse momento para dar uma guinada ética para que possamos mostrar que é possível, sim, agir no mundo com competência, dando o nosso melhor e sendo uma pessoa humana, com compromisso social, com responsabilidade sobre o que fazemos e como a nossa vida influencia a vida dos outros. Na verdade, a sociedade está no caos porque apostamos no modelo predatório segundo o qual, para vencer, seria necessário derrubar as outras pessoas. Isso está se esgotando. Agora é o momento em que devemos dar o nosso melhor, sendo competentes naquilo que fazemos, dominando o conhecimento daquilo que buscamos. Não importa a profissão que desempenhemos. É crucial que sejamos capazes de agir no mundo usando nossa competência intelectual, mas, sobretudo, mantendo elevados os nossos padrões mentais e morais. Sucesso sem culpa é quando você consegue dar o seu melhor no mundo mantendo os seus padrões. Padrões que você aprendeu em casa, nas suas expressões de fé, não importa. Se você não os tem, procure. Porque, na verdade, nós estamos entrando em um novo tempo, em que finalmente será moda ser bom, ético, decente e competente. Capítulo 6. Medo também é bom. Sempre que nós lidamos com medo, perguntamos-nos até que ponto ele é sadio e quando se torna patológico. Existiriam pessoas que nunca têm medo? Seria prudente jamais ter medo de nada? O medo é um sentimento importante de se ter. A questão não se restringe a ter ou não ter medo, mas a intensidade do medo em sua vida. Se você não tem medo de atravessar a rua, pode ser atropelado. Se você não tem medo do fogo, pode se queimar. O medo nos dá prudência. Até aí, ele é saudável, desejável e necessário. Se passar disso, pode ser paralisante, desestimulante, afetar a autoestima e fazer com que você não dê à vida e a si mesmo todo o potencial que você tem. A partir daí, faz-se necessário pensar como traçar estratégias para vencer o medo. Importante, você deve assumir que tem medo. Não tenha medo de ter medo, pois as pessoas ficam querendo ser mais fortes do que realmente são e se colocam em situações de risco ou vexatórias. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Às vezes, chego ao parapeito de um prédio e não sinto uma sensação confortável ao olhar para baixo. Então, eu evito ficar olhando para o parapeito. Afinal, eu não vivo disso. Não faço parapente. Não pulo de paraquedas. Não se trata de um medo que requeira de mim o alto desafio. E continuar tendo ele não irá atrapalhar minha vida ou o meu desempenho profissional. No entanto, tive medo de voar. Bem, como eu vivo viajando, se eu mantivesse esse medo, seria uma tortura para mim e impactaria demais na minha profissão. Então, foi preciso trabalhar em mim o medo de avião. A primeira coisa que fiz em relação ao medo de avião foi assumir o fato de que eu não controlo o avião. Não controlo a gravidade. Não sou piloto.
Nesse caso, o meu medo, o meu pânico e o meu susto não farão com que o avião voe melhor ou pior. É quando você entende que, em muitos momentos da vida, é preciso se entregar. Você não controla todas as variáveis de todas as coisas. Então, assumir que você tem medo é muito importante. Uma das estratégias para justamente combater um medo específico, que no meu caso era o medo de avião, é o que chamamos de exposição gradativa. Trata-se de se aproximar aos poucos daquilo que provoca medo. Suponhamos que você tenha um medo terrível de barata. Obviamente, trata-se de um ser estranho e bastante repugnante. A primeira coisa que você poderia fazer seria assistir a vídeos sobre baratas na internet. Algo controlável. Comprar uma baratinha de plástico para ficar olhando para ela. Colocá-la sobre você para sentir sua textura, o que, claro, vai ser horrível e dar arrepios. Contudo, gradativamente, essas ações vão aproximando você de algo que lhe causa uma fobia, um grande medo. Prática semelhante pode ser aplicada em relação ao medo de falar em público. Você pode fazer uma apresentação só para você mesmo diante do espelho. Perceberá que seu coração palpitará e você ficará angustiado, pois só a ideia de falar em público, mesmo que não haja público, vai angustiá-lo. Depois, você pode colocar no computador uma tela com muitas pessoas olhando. Há vídeos no YouTube mostrando várias pessoas em um auditório olhando para você, para estimulá-lo a falar não mais para si, mas para uma plateia que o observa. É virtual, mas você está se expondo. Vencida esta etapa, você pode convidar um parente, um amigo e começar a falar para ele. Desse modo, gradativamente você vai se aproximando daquilo que lhe provoca medo. Outra coisa que pode ajudá-lo muito é se inspirar em pessoas que não têm medo daquilo que você teme. Digamos que você tenha um amigo que não tem medo de praticar esportes radicais. Observe como ele lida com esses esportes. O que ele faz? Quais são os seus rituais? O que ele pensa? O que ele imagina? Ou, por outro lado, você pode observar alguém que faz alguma coisa que você admira, mas teme. Você começa a conversar com essa pessoa. Perguntar se ela já passou pela experiência de sentir medo daquela coisa específica. Isso se chama modelagem. O ato de se pautar em um modelo para, através dele, conseguir a superação daquilo que se teme. Algo que as pessoas que têm medo, bem como aquelas que sofrem de certos distúrbios emocionais, fazem e que as atrapalha sobremaneira é nutrir um diálogo interno muito intenso. Significa conversar demais consigo mesmo, perguntando 30.000 vezes se vai ou não fazer determinada coisa. Isso por si só já consome tanto tempo e energia e gera tanta angústia que desestimula qualquer atitude, a menor tentativa. Então, é importante cessar o diálogo interno. Você vai fazer e pronto. Não adianta ficar se questionando, pois isso apenas reforça o medo. Das muitas vezes que você achou que o seu projeto daria errado, quantas vezes deu de fato?
Quantas vezes foi apenas um pensamento em que você acreditou? Você pensou, não vai dar certo comigo, e na verdade, não aconteceu. Não acredite no que você pensa. Nem sempre o que você pensa é o que vai acontecer. Pode ser apenas fruto de um sentimento de medo, ou às vezes de uma infância em que você foi desestimulado, ouvindo constantemente que era incapaz e que os outros eram melhores que você. Certamente, esse discurso leva muita gente a desenvolver o sentimento, menosprezar as próprias competências, acreditando que somente os outros são capazes. Mentira! Esqueça! Não tenha medo de ter medo. E não tenha medo, sobretudo, de superar o medo. Obrigado, vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Por gentileza, queiram compartilhar, dar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado, um grande abraço.